Bem, nós vamos iniciar então nesse vídeo aqui a gravação do planejamento de atividades no museu com base no artigo Planejamento de uma atividade no museu, a formação dos professores para a visita escolar a exposições de ciências, de Adriana Pugliese, Luciana Conrado Martins e Márcia Fernandes Lourenço. O nosso objetivo aqui nesse artigo é o de apresentar a exposição de física do caminhão do Cais Consciência, contemplada no edital Pop Ciências da FAPESB, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, no edital de 2023. E nós vamos fazer algumas reflexões sobre o tema da exposição com base nesse texto de referência. O título do projeto é Energia e Sustentabilidade em Busca de um Mundo Melhor. A ideia central desse projeto foi buscar abordar junto às pessoas a vinda da fábrica de carros elétricos, que é a BYD, aqui para a Bahia, que vai começar a produzir carros diesel em 2024, 2025, e que está fazendo um grande investimento aqui no estado, reativando a planta da Ford. E nesse investimento que vai ser feito, também além da geração de empregos, nós vamos ter aí a parte da infraestrutura, como a construção de postos para fazer o abastecimento dos carros. E se esses carros realmente forem baratos e ter o incentivo fiscal que está previsto ter, vai haver uma grande revolução. Até porque as pessoas podem preferir os carros elétricos, eventualmente, e a gente começar a ter um declínio de carros a combustão e declínio de postos de gasolina, e pode ter aí uma repercussão. Então, o intuito é divulgar as informações científicas e técnicas sobre isso de uma forma interdisciplinar. Aí nós podemos ver também a matemática em relação aos cálculos relativos à economia, nós podemos ver as questões ambientais abordadas pela biologia, pela parte do meio ambiente, as questões de saúde e outras que possam vir a ocorrer, além da parte química também, sobre as baterias, baterias de lítio, baterias de sódio, que a bateria de sódio é um pouco menos eficiente, mas deixa os carros mais baratos. E nós temos também o tipo da prospecção, falar um pouco sobre a geologia. Enfim, são muitos temas que podem ser abordados de forma interdisciplinar dentro desse projeto. Então, a exposição ela vai ser realizada com o objetivo para compartilhar esses conhecimentos sobre o tema energias renováveis e sustentabilidade, para criar um espaço destinado à popularização da ciência nas áreas de matemática, física, química, biologia, ciências da saúde, geologia, geografia e agronomia. Nesse caso aqui, nós vamos ter algumas atividades envolvendo todas essas áreas. E nós vamos passar aqui basicamente a falar da parte da física, certo? Então, essa parte da física, nós vamos ter uma exposição que é a base, que é do Parque do Conhecimento, da Física, que é o acelerador de Van der Graaf. Nós vamos ter também a bobina de Tesla, o martelo de Thor e a chispa ascendente. Esses experimentos vocês podem ver depois como funcionam, podem pesquisar por eles aí nas redes. E o objetivo agora não é falar especificamente do funcionamento, mas em todo caso vocês podem vir a conhecer, se quiser. O que nós vamos pedir em termos de material é para construir alguns experimentos com materiais de baixo custo, já que o edital não tem como comprar com dinheiro materiais permanentes, que é a casa inteligente, o carrinho solar, a célula solar rastreável, a hidrelétrica, o gerador eólico, o radiômetro, o globo de plasma e as instalações elétricas, que vai ser feita também com uma maquete de uma casa. Por quê? Porque a casa inteligente, nós vamos entrar na parte da tecnologia, dando uma introdução, por exemplo, nos microcontroladores, nos sensores, a partir do Arduino, e a gente pode entrar e fazer a contextualização.
O carrinho solar é um carro alimentado com bateria solar, né, que vai também captar energia para uma bateria de lítio, e essa bateria vai movimentar o carrinho, que vai ter alguns sensores. A célula solar rastreável, que pode ser colocada nas casas, é uma célula que não fica parada, ela acompanha o movimento do Sol. Aí nós vamos falar da energia hidrelétrica e suas vantagens, da energia eólica. E o radiômetro e o globo de plasma, eles servem mais para a gente falar um pouquinho melhor sobre a luz e as propriedades da luz, justamente para buscar contextualizar aí e dar mais exemplos concretos para a compreensão, né, que é a base que seria da célula solar. E nas instalações elétricas nós vamos usar instrumentos de medida, né, como o multímetro, para fazer medidas de intensidade de corrente e acompanhar aí pelas medições como a economia de lâmpadas de LED em relação a lâmpadas incandescentes. Nós também estaremos nas redes sociais, que é um dos objetivos da exposição, é divulgar, né, no Instagram do Caminhão Consciência. E nós formamos, para a organização desta exposição, para o planejamento, equipes de trabalho com voluntários, com o pessoal do PIBID e também com bolsistas. Dividimos, né, para a explicação de cada uma daqueles experimentos, e com temas também de geração de energia, né, com energia eólica, geotérmica, energia nuclear, parte das redes sociais. Então, cada um desses grupos aqui foi responsável, né, por uma dessas partes da exposição e colocando tudo em pastas, compartilhando nos drives os roteiros, as anotações, os relatórios, materiais, as dificuldades. Nós fizemos também banners. Esses banners, né, energia e sustentabilidade em busca de um mundo melhor, que vai ser feitas 3 exposições inicialmente previstas para essas escolas, né? Complexo Integrado de Educação de Itabuna, na Escola Municipal São Pedro do Salobrinho, na Escola Municipal Professor Horizontina Conceição e o Colégio Estadual do Iguape. E nós fizemos banners para ajudar na compreensão e também na utilização aí de figuras, né, para ajudar nas explicações, com circuitos, com modelos físicos e também com espaço para se colocar aqui os QR Codes das redes sociais. Fizemos para cada um deles, né? Aí nós temos a hidrelétrica, a parte do gerador eólico, temos aqui também a casa com iluminação, né, trazendo aí algumas ilustrações sobre circuitos elétricos, sobre o funcionamento de LEDs. Aqui também o rastreador solar com o circuito elétrico, com Arduino, né, como funciona a célula solar. Esses circuitos, especificamente, né, eles vão ter aí o apoio dos banners para as pessoas poderem explicar. Também o gerador de Van der Graaf, a bobina de Tesla, com explicações que os monitores podem utilizar, as pessoas voluntariamente também podem ver, buscar informações, interagir com os monitores. Aqui os carrinhos solares, né? Que é o carrinho solar, e o arco voltaico, que é produzido por esse experimento que se chama chispa ascendente, né? Ou aqui foi colocado arco elétrico ascendente, mas o nome pode variar. Aqui é a energia heliotérmica, para aproveitar a energia solar através de espelhos, né? A concentração do calor refletido de espelhos em reservatórios de água que produzem vapor. Aqui um modelinho para explicar a energia nuclear. Essa exposição ela é uma exposição itinerante que vai trazer todos esses experimentos e junto dos experimentos esses banners montados em mesas, uma ao lado das outras, naquele modelo que já é conhecido do Caminhão Consciência. Então nós vamos fazer algumas reflexões com base em alguns trechos do artigo, para que vocês possam acompanhar como seria, né, o planejamento de vocês como professores ao levar os seus alunos na escola para visitar esta exposição. Então, nessa perspectiva do artigo que nós vamos fazer alguns comentários. Então, entende-se, né, dentre vários papéis atribuídos às escolas, que não se pode exigir que esta instituição sozinha dê conta das inúmeras demandas da sociedade. Então, daí a finalidade para essas exposições. Então, as escolas não têm condições de proporcionar à sociedade todas as informações científicas necessárias
a compreensão das constantes transformações contemporâneas. As autoras indicam os centros de ciências como fontes importantes de aprendizagem não formal de temas científicos. Essas autoras relatam que a produção e difusão de conhecimentos científicos deve se ancorar em relações interinstitucionais. Então, as relações que envolvem a escola, o museu e a universidade, para poder buscar o que elas almejaram aí como sendo a meta, a alfabetização científica. Então, essas oportunidades de aprendizagem, né, que vão fazer assim com que sejam dadas aí nessas instâncias, além da aprendizagem escolar, vai ser uma aprendizagem para a vida, né, que vai sensibilizar em torno de temas científicos, como a gente viu aí, as energias renováveis e sustentabilidade, para um tema muito relevante para o nosso estado, que é a vinda dessa fábrica de carros elétricos, para as pessoas, além de saberem como funciona, também entrarem aí na discussão sobre temas relativos às questões sociais que envolvem, né, além de ambientais, geológicas, biológicas, enfim. Então, esse estreitamento entre a escola e o museu que é fundamental, né, para que a universidade cumpra com seu papel de extensão, estando mais próximo dessas instituições, de toda a comunidade, né, mas principalmente da escola, que é o objetivo central dessas exposições. Então, atividades, né, para os professores, para que eles estabeleçam estratégias pedagógicas adequadas aos seus contextos escolares. Então, como que vocês pensariam numa estratégia pedagógica para levar os seus alunos para essa exposição especificamente? Como é que você trabalharia? Então, agora eu vou pedir para vocês escreverem um texto sobre isso. Então, a atividade da aula de hoje é essa. Vocês vão assistir esse vídeo para escrever esse texto, certo? Então, como que vocês trabalhariam isso? Aí, então, traz algumas dicas, né, de como pode ser feita a proposta. Uma preparação, aqui essa questão dele colocar a pesquisa sobre hábitos culturais, né, dos visitantes, a gente não vai ter um grande número de museus e exposições para poder mostrar ou para poder, né, fazer uma pesquisa. Então, o que se poderia fazer dessa preparação? Falar, por exemplo, perguntar aos alunos: vocês conhecem um carro elétrico? Vocês sabiam que vai vir uma fábrica aqui para o nosso estado? Ah, sabiam, não sabiam? Fazer uma discussão, né? Levantar algumas informações e pedir que eles possam fazer um texto, eles possam falar um pouco sobre isso, fazer uma pesquisa, trazer recortes, né, que eles possam de imagens e da imprensa na internet para fazer um debate, uma discussão, para que eles tomem conhecimento do assunto. E nesse contexto, muitas perguntas podem surgir. Eles podem querer saber mais sobre os carros, podem querer saber mais sobre os impactos, né? E interessante é que a escola trabalhe com todos os professores, para que isso seja um tema que a escola possa abordar também. É por isso que a gente vai levar isso às escolas. A ideia é que a escola toda possa debater e depois eles possam levar para a sala de aula esses assuntos para os professores aprofundar, para que ocorra aprendizagem formal, né, que é muito importante, que alguns autores que a gente estuda trazem, né, que é na aprendizagem formal que são realmente produzidos, né, os conceitos científicos. Então, esses conceitos é que a gente vai buscar e que vão promover a alfabetização científica, que a gente já estudou em outros artigos, por sinal. Então, o resultado, né, vai dar um cenário, né, dos tipos, dos conhecimentos dos alunos mesmo, né? Ao invés de ir para lugares que eles geralmente frequentam, que não são muitos, a gente infelizmente não tem muitos espaços destinados a isso na nossa região, a gente pode falar dos conceitos em si. E nessa outra parte, esse segundo parágrafo aqui mostra para a gente, então, para fazer uma avaliação dos elementos da exposição, né? Como que seria um roteiro, né? Os objetos, a disposição deles. Então, pode fazer assim uma narrativa para que os alunos, quando forem na exposição, eles puderem, por exemplo, fazer uma descrição de tudo que havia lá e, né, trazer aí algum elemento, alguma coisa que pudesse chamar mais atenção. Então, nesse caso aqui, esse roteiro vai ser feito com análise prévia, então agora o objetivo é vocês conhecerem através desse vídeo um pouco dessa exposição, desses experimentos, dessas coisas que vocês podem aprofundar na internet, para estabelecer um cenário onde que vocês fariam aí um roteiro de visita com seus alunos. Enfim,
No caso, a gente vai utilizar esses banners com a demonstração desses experimentos, e aí vocês já conhecem um pouco, e ficaria assim essa adequação aqui para essa situação virtual, para este momento, né, já que nós não temos muitos recursos. Então, além das questões apresentadas, né, nesse um roteiro de observação para auxiliar o licenciando. Então, observar o título, a exposição é dividida em módulos, tipos de objetos, né, que são objetos construídos, objetos expostos em relação com os textos, as temáticas apresentadas pela exposição, existem cenários, né? Então, é fazer aqui em cima desse roteiro aqui, uma descrição sucinta da exposição antes, né, de propor essa atividade com os alunos. Então, no desenvolvimento, né, seria para a construção de uma narrativa pelos alunos, né, em que seriam incitados aqui a escrever uma narrativa sobre os objetos do museu, né? Então ele deve escolher o tema, que seria essa exposição, e pode-se, por exemplo, dizer aos alunos, né, o que chamou mais atenção em relação àquela prévia discussão que já houve na sala de aula, o que eles gostariam de ter aprofundado, se eles gostariam de falar, de conhecer melhor alguma coisa. Então, essa exposição aí seria algo que seria feito, né, com uma sensibilização. Para a visita dos alunos no museu, né, aí eles vão ter aí um incentivo a observar, então a coletar dados. Nesse caso, o que seria, né, o fato deles observarem, né, e poderem trazer aquilo que mais chamou a atenção deles. As explicações, né, como funciona, aí pode trazer fotos, né, mas deixar as pessoas livres para poderem fazer a visita e não ficar pedindo para fazer relatório, esse tipo de coisa, né? Então a gente vai ter aqui, né, como finalização, né, a volta à sala de aula, né, então eles devem ser incentivados a comparar o que foi visto na exposição com o que haviam descrito, né, e produzido sobre o assunto. Ou seja, aqueles debates que houveram, né, aqueles recortes, as coisas que eles trouxeram, aí eles vão na exposição fazer uma comparação, o que você aprendeu, o que a exposição ajudou, o que nós vamos fazer então na sala de aula a partir disso. Certo? Então, é dentro mais ou menos desse tema aí que eu quero que vocês escrevam um texto sobre isso, para a gente concluir essa atividade, vocês terem um ponto a mais aí na avaliação que segue, e a aula na próxima semana nós temos, né, um feriado, mas no dia 22 é presencial. Um abraço a todos.